A base da igreja. Para que se tenha a vida prática da igreja, há dois aspectos básicos e principais. Devemos estar totalmente claros a respeito deles, pois sem eles não temos a realidade da vida da igreja. O primeiro é que o próprio Cristo é a vida e o conteúdo, e Ele é tudo na igreja. Não é absolutamente uma questão de formas, doutrinas ou certos tipos de expressão. Os que realmente estão na vida da igreja são os que estão experimentando Cristo como a sua própria vida, dia após dia. Cristo é tudo para eles. Portanto, Cristo é a vida e o conteúdo deles quando se congregam. A prática da vida da igreja é uma vida com Cristo e a vida de Cristo como tudo. O segundo aspecto principal da vida da igreja é o da posição ou base da igreja. Esse termo, a base da igreja, foi usado pela primeira vez pelo irmão Atmani em 1937. Antes de 37, jamais havíamos ouvido ou visto esse termo. A questão da base da igreja, tanto quanto fomos capazes de determinar, não era conhecida. Base da igreja não é uma coisa, não é a mesma coisa que fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Cristo. 1 Coríntios 3,11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A base é completamente diferente do fundamento. O fundamento é uma parte da base, não é? É uma parte básica e inseparável da construção de um edifício, ao passo que a base não. A base é um pedaço de terra chamado terreno, sobre o qual é lançado o fundamento. Ela não é parte da construção, mas simplesmente um terreno sobre o qual a construção está colocada. Não devemos confundir, portanto, base com fundamento ou vice-versa. São duas entidades vitais para a construção de um edifício, porém são coisas distintas. Embora o fundamento possa estar profundamente alicerçado no solo, é todavia distinto e separado deste. A base é o terreno sobre o qual está colocado o fundamento. Estabelecidas em Curitiba, há muitas assim chamadas igrejas. Uma igreja católica romana proclama estar edificada sobre Cristo como seu fundamento. Outra, a igreja presbiteriana, também proclama que seu fundamento não é outro senão Cristo. Os batistas, os quáqueres, os nazarenos e muitos outros proclamam também a mesma coisa. Na verdade, não há uma assim chamada igreja cristã que não faça isso. Todos proclamam que Cristo é o fundamento delas, mas têm negligenciado totalmente a questão da base. Quais são as verdadeiras bases sobre as quais tantas dessas assim chamadas igrejas possuem Cristo como seu fundamento? Qual é a base, por exemplo, da Igreja Católica Romana? Sem dúvida, a base da Igreja Católica Romana, como o próprio nome diz, é Roma. A Igreja Católica Romana, que proclama Cristo como sendo o seu fundamento, está erguida sobre a base do catolicismo romano. Sobre que base está erguida a Igreja Presbiteriana? É óbvio que sua base é um certo tipo de governo, um certo sistema de governo chamado presbitério. Eles colocaram o fundamento de Cristo sobre a base do presbitério. E com respeito aos batistas, estes, tendo Cristo como seu fundamento, estão posicionados sobre a base do batismo por imersão. Temos também os luteranos, que puseram o seu fundamento sobre as bases de Lutero e seus ensinamentos. Vejam, todas as igrejas reivindicam o mesmo fundamento que é Cristo, mas todas elas permanecem sobre bases diferentes. São as diferentes bases que criam o problema para a unidade da igreja, não Cristo como fundamento. Suponhamos que cada grupo de cristãos em Curitiba estivesse ali disposto a renunciar sua própria base particular. O que aconteceria? Os católicos romanos abandonariam a base do catolicismo romano, os presbiterianos abandonariam a base do presbitério, os batistas a base do batismo e assim sucessivamente.
Todos os grupos estariam, então, dispostos a abandonar a sua própria base. Qual seria o resultado dessa atitude? Todas as bases sectárias desapareceriam e espontaneamente existiria apenas uma base única, uma base comum, que é a base da cidade. A base da cidade de Curitiba. Está claro, amigo? Todos os santos em Curitiba, então, estariam na única igreja em Curitiba, sem nenhuma divisão. Que maravilha! Todas as diferentes denominações, então, desapareceriam e apenas restariam os santos com Cristo. Então, todos os santos aqui, um único Cristo, formariam a única igreja em Curitiba. Que maravilha! Juntos e edificados sobre Cristo como seu fundamento, eles estariam colocados simplesmente sobre a base de Curitiba, que é a base local, a única base da unidade genuína. Esta é a única base correta para a igreja em Curitiba e a única base que pode manter todos os santos nessa cidade em unidade. Quando Paulo foi a Corinto pregar o Evangelho e fazer a obra do Senhor, será que ele estabeleceu ali uma igreja paulina com Cristo como seu fundamento? E Apolo, que também ministrou em Corinto, estabeleceu uma igreja sobre a base de Apolo, tendo Cristo como seu fundamento? Ou ainda Pedro, que possivelmente também tinha ido a Corinto, formou uma igreja petrina, tendo Cristo como fundamento? É óbvio que não. Nenhum deles fez isso. Em Corinto não havia uma igreja paulina, nem apolônica, nem petrina. Sendo assim, o que eles fizeram? Quando Paulo foi a Corinto e conduziu as pessoas ao Senhor, ele estabeleceu ali a igreja em Corinto. Sobre que base? Sobre a base de Corinto. Ele estabeleceu a igreja em Corinto com Cristo como seu fundamento e sobre a base única da cidade. Quando Apolo foi a Corinto, ele não estabeleceu uma outra igreja ali, mas edificou os santos sobre o mesmo único fundamento e sobre a mesma única base, a base de Corinto. Paulo plantou-os naquela base e Apolo então regou-os sobre a mesma base. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 disse: a igreja, veja, a igreja no singular de Deus que está em Corinto. Paulo, Apolo e Pedro trouxeram seus diversos ministérios a Corinto, mas eles todos influenciaram uma igreja como fundamento, ou edificaram uma igreja como fundamento sobre a única base da unidade. Dessa maneira, enfim, apenas uma única igreja existia na cidade de Corinto, com um tipo de santos ali, não é? Um fundamento que é Cristo e uma base única que era a posição comum na cidade inteira. Portanto, uma igreja, um fundamento, uma base. É algo muito claro, não é? O problema hoje não está com o fundamento, mas com a base. É por causa disso que dizemos que se quisermos ter a vida da igreja adequada, nós precisamos considerar a base como o segundo ponto essencial que devemos levar em consideração. Sem Cristo como nossa vida e conteúdo, e sem a base da unidade com os santos na cidade na qual vivemos como nossa posição definida, não podemos praticar a vida da igreja. Há em Curitiba diversas assim chamadas igrejas e muitos grupos livres. Por que há tanta divisão? O problema, como vimos, não se deve ao fundamento, mas se deve à base. Você pode argumentar que os grupos livres não têm base, mas é difícil crer que qualquer grupo livre exista sem alguma base. A base pode não estar escrita, pode não estar declarada, mas de qualquer modo é percebida. Como poderia haver um grupo sem uma base? Se assim fosse, estariam flutuando no ar, não é verdade? Até mesmo um homem sozinho precisa de uma base sobre a qual ficar. Ainda que seja apenas meio metro quadrado de chão, é uma base. Em todo grupo livre deve haver algum tipo de base. Não se deixe iludir, não se deixe enganar.
Eles não têm nenhuma base declarada ou denominada, mas por certo têm uma base que é percebida. Sobre que bases você está? Você está sobre alguma base denominacional ou sectária? Declarada ou não declarada? Escrita ou não escrita? Qualquer base que apoie uma divisão entre o povo de Deus não é uma base correta. Qualquer base sectária não é justificada pela palavra de Deus e é contrária ao princípio básico do corpo de Cristo. Precisamos desistir, precisamos abandonar, precisamos deixar de lado, deixar para trás qualquer outra base e congregar-nos tão somente na base da cidade, que é a base da unidade, a única base da igreja biblicamente falando. Não importa onde estejamos, nós temos de nos reunir sobre a única base da igreja, a fim de preservar a unidade do corpo de Cristo. Apenas ao tomarmos a base da unidade, é que a unidade do Espírito será então preservada. Então, somente desse modo é que teremos uma adequada e genuína expressão local do corpo de Cristo. As Escrituras mostram claramente que em cada cidade a expressão do corpo de Cristo, isto é, a igreja, deve ser uma apenas. Não há lugar na Bíblia que registre mais de uma igreja numa mesma cidade. Se você está vivendo em Belo Horizonte, por exemplo, você deve ser edificado juntamente com os outros cristãos que vivem na cidade de Belo Horizonte como a igreja nessa cidade. Se você estiver em Tóquio, deverá ser edificado com a igreja naquela cidade que são salvos em Tóquio. Como cristão vivendo numa cidade, você deve ser edificado com os cristãos naquela cidade como a única base local ali, a qual deveria ser chamada a igreja naquele lugar. A igreja edificada em Jerusalém na Bíblia era chamada de a igreja em Jerusalém, Atos 8:1. E a que estava em Antioquia era chamada de a igreja em Antioquia, Atos 13:1. No mesmo princípio, a igreja em Belo Horizonte, a igreja em Curitiba, a igreja em São Paulo, a igreja em Tóquio, a igreja, coloque aí o nome da sua cidade, deveria ser chamada de a igreja e fale o nome da sua cidade. Qual é? É muito simples. Muito simples, muito singelo esse modo divino que as Escrituras nos mostram. Onde quer que vivamos, somos a igreja naquele lugar e edificamos a igreja naquele lugar. Se todo o povo de Deus pudesse ver esse princípio e permanecer nele, não haveria divisões. Podemos testificar que vimos essa base da unidade e a vida da igreja praticada sobre ela em muitos lugares e ainda hoje estamos vendo. Segundo a nossa observação e a nossa própria experiência, podemos ousadamente declarar que ela de fato funciona, que ela de fato é o caminho mais abençoado. Apesar das bases sobre as quais outros se posicionam, devemos pagar o preço para permanecer sobre essa única base da cidade, a base da unidade, para sermos edificados com os crentes como a igreja correta na cidade onde vivemos. Precisamos então sair das divisões. Sair das divisões. Não para formar uma outra divisão, e sim para retornar à base adequada, à base genuína, à base bíblica, à base da unidade. Não há razão para estarmos divididos. Somos todos membros da única igreja. Somos todos parte do mesmo corpo, do corpo de Cristo. Por que simplesmente não nos ajuntamos com todos os outros crentes na cidade onde vivemos para sermos a expressão da igreja? Por quê? Não sejamos embaraçados nem confundidos pelo cristianismo. É uma coisa vergonhosa perguntar às pessoas a qual igreja elas pertencem. Se creem, são nossos irmãos e isso é tudo.
Outro dia eu estava com a minha família num determinado local e a pessoa perguntou para mim onde você se reúne. E eu disse na igreja e disse o nome da cidade onde eu moro. Mas a pessoa perguntou, mas qual igreja? Eu repeti, na igreja e falei o nome da cidade. Mas como assim? Mas qual igreja? Olha, isso é uma pergunta vergonhosa. Perguntar a qual igreja você pertence, sendo que você mora naquela cidade. Ora, a Bíblia mostra que quem mora em Belo Horizonte deve se reunir na igreja em Belo Horizonte. Quem mora em Curitiba, na igreja em Curitiba. Na igreja em São Paulo, na igreja em Tóquio, na igreja em Xangai. Eu pertenço à única igreja e elas pertencem à mesma única igreja, que se reúnem naquela cidade onde elas moram. Isso é o que a Bíblia diz. O autor diz assim, há mais de 35 anos em Xangai, um irmão com uma Bíblia na mão tomava o bonde para ir para a sua reunião. No bonde, outro crente distribuía folhetos aos passageiros, aos passageiros ali, e quando viu o irmão com a Bíblia, disse, você deve ser um irmão. O irmão respondeu que de fato era. Então o outro perguntou, a que igreja pertence? O irmão respondeu, eu pertenço à mesma igreja que você pertence. A mesma igreja que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Martinho Lutero, todos eles pertenceram, e a mesma igreja que todos os que creem pertencem. Quando o outro ouviu isso, ele disse, isso seria maravilhoso. Seria não. Isso de fato é maravilhoso. Reunamo-nos sobre a única base da unidade, para termos uma genuína expressão dessa igreja na cidade onde vivemos. Que o Senhor seja misericordioso para conosco, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, nos dar espírito de entendimento, para que possamos sair de toda complicação. A verdade é que com o passar do tempo, aquilo que é inadequado, aquilo que é inaceitável, as bases que não são colocadas biblicamente, tornaram-se as bases normais, entre aspas. Mas a única base da igreja precisa ser a cidade onde você vive. E o único fundamento é, claro, Cristo. Atado à vide estou, quão doce o fruto seu, é Cristo meu gozo e prazer. Minhas vestes já lavou, justificou-me Deus, da vide só resta comer. Tolice é fugir, da vide me afastar, se longe provo só o que é vão. Mas se desfruto aqui, meus olhos vão brilhar e brancos meus dentes serão. Oh, que descanso sem igual, só desse fruto vou comer. Ser restringido assim é bênção para mim. Na vide permanecer. Senhor, a vide és, se permaneço em ti irei crescer mais e mais. As bodas do meu rei, prossigo eu aqui, bordando as vestes nupciais. E no milênio então, os inimigos teus serão, pois, reduzidos a pó. Com cetro e bastão, na terra e nos céus, em paz reinará Siló.
é bênção para